Se você ainda tinha alguma dúvida sobre esse novo formato da Champions League, essa última rodada da fase de liga da temporada 25-26 veio para te mostrar que é uma verdadeira loucura. Vários gols nos acréscimos, goleiro fazendo gol de cabeça também no último minuto e praticamente todos os outros 18 jogos simultaneamente valiam alguma coisa dentro da tabela. Hoje vamos dissecar o que aconteceu na última rodada. Como vocês podem ver aqui na minha tela, eu tô com a tabela de todos os classificados, os que passaram pro playoff, os 8 primeiros, né, que já vão direto para as oitavas de final. E como vocês podem estar vendo aqui, uma nota de corte que foi estabelecida de 16 pontos, né? 16 pontos tá na limite, o limiar de passar direto e agora cair para repescagem, né, no caso do Real Madrid. Hoje eu vou comentar sobre os favoritos absolutos, os vexames que aconteceram nessa última rodada. Mas antes já sabe, se você respira Champions League assim como eu, já vai se inscrevendo no canal e deixando um botão de joinha, assim para o vídeo ser divulgado para mais pessoas. O seu apoio faz esse canal seguir adiante. Bom, vamos começar pelo topo. O Arsenal terminou a fase de liga impecavelmente com uma campanha histórica de 8 jogos, 8 vitórias. Nesse novo formato ele foi o primeiro a conquistar isso. Pensávamos que poderia ter sido até o Bayern de Munique, mas como ocorreu um confronto direto entre os dois, não seria mais possível. E o Arsenal conseguiu esse feito. Já entrando no assunto opinião, creio eu que com certeza o Arsenal é um forte concorrente a ganhar, o Bayern de Munique, e eu acho que talvez um time que vai dar a volta por cima é o Chelsea. O Chelsea, nas últimas temporadas, nas últimas edições que ele ganhou a Champions League, né? Foi sempre assim, é o time que vai comendo pelas beiradas, vai indo, vai se desenvolvendo e evoluindo ao longo da temporada. Particularmente eu sou torcedor do Real Madrid, mas na fase que o time se encontra, creio eu que ele não vai conseguir avançar muito nas demais fases. Aproveitando que a gente tá falando de Real Madrid, né? Temos aqui o nosso garoto Kylian Mbappé, que fez nada mais, nada menos do que 2 gols contra o Benfica. E nesses 2 gols ele conseguiu agora 13 gols, chegando próximo ao Cristiano Ronaldo. Que o Cristiano Ronaldo tem um recorde de 17 gols na Champions League, ele já tá com 13. Temos aí mais 2 jogos pela frente, né? Na fase de repescagem e depois até o final da Champions. Aproveitando também, vamos falar do jogo do Real Madrid e do Benfica, que foi uma coisa absurda. Esse jogo começou de um jeito muito interessante, né? Já começou tendo. O Mbappé já começou fazendo o golzinho dele, aí depois disso, o Benfica fez o gol e virou a partida. Virou a partida com um pênalti e depois ele abriu o placar para 3-1. O Mbappé conseguiu fazer o seu segundo gol e na situação que tava, a partida estava se encerrando 3-2. Decorrente aos outros jogos que tinham acontecido, o Benfica não ia passar, ele precisava de outro gol. E o goleiro começou a fazer cera, ele começou a enrolar e a torcida começou a ficar puta e revoltada com ele. Por causa que eu acho que ele não estava entendendo. Tava todo mundo desesperado, todo mundo louco, mas ele não estava entendendo o que estava acontecendo. Então, passou disso. O Bellingham fez uma falta, mais pro canto do lateral. E apareceu na imagem o José Mourinho mandando o goleiro ir pro último lance do jogo. O goleiro foi e fez um gol histórico. Ele conseguiu fazer um gol no último minuto e classificar o Benfica, porque até então quem estava passando era o Olympique de Marseille por saldo de gols, nos critérios de desempate. Ó, como vocês podem ver aqui, ó, o Olympique de Marseille estava fez 8 jogos, 9 pontos. Benfica também fez 8 jogos, 9 pontos, mas o critério de desempate aqui, ó, -2. Com isso, esse gol histórico do goleiro, no último minuto do último lance, fez o Benfica se classificar para os playoffs. Continuando nos outros jogos daqui da rodada, Ajax e Olympiacos foi um jogo bem apático. Foi um jogo que o Olympiacos acabou surpreendendo, ganhando do Ajax, porém, entretanto, o Ajax não está fazendo uma campanha tão boa. Não é à toa que o Ajax ficou na 32ª posição. Não teve uma campanha boa, mas o Olympiacos conseguiu, com essa vitóriazinha, ter uma boa chance de passar. O Liverpool ressuscitou nessa rodada, nessa última rodada aí, conseguiu abrir o placar por 6-0. O Florian Wirtz fazendo gol, Salah fazendo gol, gols importantes, né? Que eles estavam precisando, que essa fase do Liverpool não tá nada boa. E isso aí faz o técnico ganhar um pouco mais de confiança. O Arne Slot com essa vitória aí, uma boa vitória, né? Expressiva, 6-0.
vamos dizer, né? Pra quem é torcedor do Liverpool tem um pouco de esperança. O Tottenham também é um time, surpreendentemente, ele na Premier League tem os tropeços dele, mas aqui na Champions League ele tá destruindo, né? Conseguiu fazer os 2 gols, né? Contra o Frankfurt. E o Colomani também fez a famosa lei do ex, né? Isso aí não tem. Esse cara só faz gol com lei do ex. Fez gol no PSG, fez gol agora no Frankfurt. É disso que ele gosta de fazer. Manchester City, sem surpresas, conseguiu também fazer 2-0. O Haaland, que estava numa seca enorme, voltou a fazer gol. Ganhou, voltou, recuperou a confiança. E esses 2 gols do Manchester City foram muito importantes para eles conseguir uma vitória, conseguir os 16 pontos do critério de desempate e passar o Real Madrid. Agora vamos falar de um vexame que é impressionante, o que o Atlético de Madrid conseguiu fazer. O Atlético de Madrid conseguiu perder em casa pro Bodø/Glimt. Esse time aqui, viu, na última rodada ele ganhou do City e agora ganhou do Atlético de Madrid. Pra você ver, um time que até então ninguém dava muita coisa, tá conseguindo fazer grandes feitos. Um jogo também que foi muito pegado foi Napoli e Chelsea. Destaque pro João Pedro, que fez 2 gols e voltou a marcar, né? Voltou a ganhar confiança também. Só que esse jogo foi um jogo muito disputado. O Napoli, apesar de estar com algumas reservas, ele tentou, né? Se ele tivesse realizado a vitória nesse jogo, ele acabou com 8 pontos, ele teria se classificado. Pra você ver como que o campeonato italiano, o campeão do campeonato italiano acabou sendo eliminado em 30º. Uma péssima campanha na Champions League. PSG e Newcastle acabaram na mesmice. Eu tava esperando mais desse jogo aqui, mas tanto um contra o outro só fez aquele singelo 1-1 e acabaram ficando até aqui, ó, do ladinho da tabela, um do lado do outro. A Juventus também, aos trancos e barrancos, empatou com o Mônaco. Acabou não ficando numa posição tão de destaque, 13º, vai jogar os playoffs e conseguiu os pontinhos dele, mas creio eu que a Juventus não vai avançar muito nessa Champions não. Outro destaque da rodada é a Inter, que conseguiu no último minuto fazer um gol com o Diafou, 2-0, e também destaque pro Di Marco, que fez um gol de falta, um gol que realmente foi um gol bem bonito. Esse Di Marco, ele joga muito. O Sporting, o grande Sporting, na última rodada ganhou do PSG e dessa vez ganhou contra o Athletic Club. O Sporting que tá mostrando um excelente futebol. Na última Champions League eles tiveram muitos problemas, né? Depois que o Rubem Amorim acabou saindo do time. Mas nessa Champions aqui eles mostraram personalidade e garra. Terminaram em 7ª posição, passando direto, já para as oitavas de finais. Um time que acabou meio que se reconstruindo também com a saída do Gyökeres. E segue aí, segue firme. Creio que vai avançar mais um pouquinho sim na Champions. Mas é isso, eu acho que eu já dei uma boa pincelada aqui nos times. Contei as histórias os jogos de destaque, né, os momentos de destaque dessa última rodada da Champions League. Clubes que tiveram um desempenho péssimo. Por exemplo, o Vila Real conseguiu apenas um pontinho. Um ponto. E no Campeonato Espanhol, na La Liga, ele tá se destacando. Tá tendo grandes jogos, grande atuação. Se eu não me engano, ele tá na 4ª posição. O Bayer Leverkusen também conseguiu, pelo menos, ir pra repescagem. É um time que também está em reconstrução depois da saída do Xabi Alonso. Teve o Erik ten Hag, mas ficou muito pouco tempo. É um time que conseguiu passar ali no meio da tabela. Vamos ver. Creio eu também que não vai conseguir avançar muito. O Kairat, pobre Kairat, conseguiu fazer um pontinho. Porém, teve muito destaque nos jogos dele. Não foi difícil. Para ganhar do Kairat era uma coisa complicada. O próprio Arsenal teve dificuldades. No jogo do Kairat contra o Arsenal, foi o famoso 3-2. Foi um jogo disputado, com o gol até o último lance. Bom, creio que é isso. Essa fase de Liga da Champions foi muito interessante. Confirma novamente que essa nova fase é sensacional, com jogos, loucuras até a última rodada. Eu gosto muito mais dessa dinâmica do que antigamente, que os times se repetiam, então você já sabia quem era o time forte que ia passar, quem era o time fraco que não ia passar. Mas nesse novo formato você tem destaques. Por exemplo, o Napoli, que foi o campeão italiano, acabou em 30º. Vila Real, que está se destacando muito na Liga, está em 35º. Alguns times passaram por critérios de desempates, como o Benfica, que isso fez o José Mourinho ter noites de glória novamente. Como eu falei, sou torcedor do Real Madrid, então eu assisti esse jogo. E no gol do goleiro, eu fiquei empolgado. Eu tava torcendo contra o Benfica, né, a favor do Real Madrid, mas eu fiquei empolgado com aquele gol, pra você ver
como é que o futebol é um esporte impressionante. Yeah, I got what grand on my dummy up. Who caught a million, my go yard though. I win the game, so you still gotta show. Born with the drip and just learn how to hustle. Look at your bitch through these DL by 4. Cause I get me some head, she been that shit over.